Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Renato Marinoni e esse é o IACA Recorda, um quadro em nosso canal do YouTube onde nós vamos relembrar e falar um pouco sobre personagens importantes da história da música cristã contemporânea no Brasil e também no mundo, é claro, a partir da perspectiva do Brasil. Nós vamos inaugurar esse quadro falando de um grupo que mudou a concepção do que era a música cristã contemporânea no país e que em 2018 está completando 50 anos. Nós estamos falando da missão e do grupo Vencedores por Cristo. A missão VPC começou em 1968, fundada pelo casal de missionários norte-americanos Jaime e Judith Kemp. Eles vieram para o Brasil com o objetivo de treinar jovens entre a saída do que hoje é chamado ensino médio e o ingresso na universidade. A ênfase deles sempre foi no discipulado, um discipulado programático, e tinha um período de treinamento teórico e um outro tempo de prática. E eles viajavam e faziam grandes evangelismos nas praças, nas escolas e nas próprias igrejas. A música, desde o início, foi um veículo encontrado para comunicar melhor a mensagem em plena revolução musical do final dos anos 1960 e início dos anos 1970, com o surgimento de The Beatles e o movimento da Jovem Guarda no Brasil e também a efervescência provocada pela MPB, a música popular brasileira, na chamada Era dos Festivais. As equipes começaram a ser formadas e Jaime começou a traduzir canções que ele conhecera nos Estados Unidos e que tinham letras evangelísticas. Os cultos das igrejas ainda eram muito fechados a uma possibilidade de se usar canções mais contemporâneas. E os hinos, então, continuavam sendo utilizados nas liturgias. Mas em eventos de jovens, em eventos em praças públicas, a galera começou a cantar mais sobre Jesus nessa linguagem mais atual. Entre 1968 e 1971, Vencedores por Cristo gravou 5 compactos, que traziam 3 músicas de cada lado. Nesses compactos foram gravadas músicas como Ao Meu Redor, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Satisfação, Satisfação, uma nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Canta Agora Mesmo a Cristo, Canta agora mesmo a Cristo, canta uma canção de amor, canta até na tempestade, canta o sol de e esplendor. Confiando. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Vamos ser sinceros, essas músicas, você ouviu um pouquinho, não parecem jovens, né? Mas elas causaram um tremendo barulho nas igrejas daquela época. Depois vieram os LPs com músicas memoráveis, uma banda mais amadurecida, arranjos mais bem elaborados e aí sim, mais jovens. Nessa primeira fase, a esmagadora maioria das canções era versionada do inglês e marcaram época por aqui. Elas eram, na sua grande parte, compostas pelo maestro Ralph Carmichael. E Jaime Kemp e outros tradutores, como Carlos Oswaldo, que foi diretor do Palavra da Vida, já falecido por muitos anos, né? Foi diretor do Palavra da Vida, também fez a versão. Quem fala que hoje a gente só canta versões não conhece a nossa história. Quem que não se lembra de Nas Estrelas, Se Eu Fosse Contar, Novos Caminhos, Fale do Amor. Se eu fosse contar o que Foi nessa fase que surgiram nomes que se tornariam muito importantes na história de VPC, como Nelson Bomilcar, Guilherme Quer Neto, Gerson Ortega, Aristeu Pires Júnior, entre tantos outros. Em 1975, VPC começaria a série Louvor, inspirada na série da Maranatha Music, intitulada Praise, e que teria muito impacto no que viria a ser chamado de música congregacional no Brasil. A série Louvor já chegou até o volume 10 e trouxe ao cancioneiro do louvor congregacional brasileiro músicas como Glória para Sempre, Mente e Coração, Salmo 96, Em Todo Tempo, né, o Salmo 34, Rei das Nações, Doce Nome, Deus Somente Deus, Brilha Jesus e
tantas outras. A gente gastaria bastante tempo falando delas aqui. Em 1977, viria a grande virada de VPC, com a gravação do disco De Vento em Polpa, que foi definido como uma tentativa de aproximação da música cristã com a cultura brasileira. Depois de 40 anos da sua gravação, De Vento em Polpa ainda é celebrado como uma revolução, sendo, na época, considerado perigoso por muitos pastores que orientavam suas ovelhas a não ouvirem. A sonoridade mais destacada do disco fica entre a MPB e as baladas, com influências mais internacionais. Além dos já mencionados Bomilcar, Gerson Ortega, Guilherme Quera, Disteu Pires, nós temos a participação de Sérgio Leoto, Arthur Mendes e do grande Sérgio Pimenta. Pimenta é considerado o maior compositor da música cristã contemporânea no Brasil. Ele morreu muito precocemente, só com 32 anos, vítima de um câncer fulminante em 1987. Mas a sua música deixou um legado que influencia muita gente até hoje. Ele faleceu com menos idade do que eu tenho hoje e deixou mais de 300 canções compostas. Uma baita responsabilidade. Os discos da década de 80, de VPC, como Tanto Amor, em 1981, Tudo ou Nada, em 1983, Viajar, em 1989, teriam grande influência do Pimenta, com a gravação de canções suas como Você Pode Ter, Pescador, Tudo ou Nada, entre tantas outras. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. 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 Foi também na década de 1980 que se juntaram à VPC nomes importantes, como Jorge Camargo, Jorge Heder e João Alexandre. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos. O mundo mudou muito nesses últimos 50 anos, mas a missão Vencedores por Cristo continua firme e forte. Desde a década de 1990, sob a direção de Uacir e Lucitânia Verotti, a banda VPC sempre tem se renovado, mas mantendo o legado desse ministério tão significativo para as novas gerações. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver do que lutar sem iludir, só amar. Queimei a pele de cara pro sol, minha retina fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos seus caprichos. Na semana que vem nós teremos um vídeo muito especial, que será uma continuação desse aqui. Nós estaremos lá na celebração de gratidão dos 50 anos de Vencedores por Cristo e conversaremos com muitos personagens que mencionamos nesse vídeo, ao vivo e a cores. Você não pode perder, será muito bacana e muito marcante. Até lá e um abraço.